Olá, pessoal, amigo da cadeira aqui do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, mas também extensivos para o técnico de Nutrição e Dietética e todos os estudantes e profissionais da área técnica de saúde que deseje rever ou aprender ou se aproximar das informações da temática Nutrição e Dietética. Bem, na nossa primeira videoaula, fizemos uma introdução à nutrição e dietética. Na segunda, vimos as profissões ligadas à área nutricional, tanto no nível técnico, superior, pós-graduado ou fundamental elementar. Já na terceira videoaula, discutimos aí as classificações e tipos de nutrientes, alimentos e comida. Isso foi desdobrado também na quarta videoaula. Na quinta videoaula, nós discutimos os fatores que determinam e influenciam o padrão alimentar para uma pessoa, para a família dela, para a região dela, para a comunidade dela, para o país inteiro. Também foi desdobrado em duas videoaulas, né? Na quinta e na sexta, perdão. Na sétima videoaula anterior, nós discutimos o que era segurança alimentar, e a insegurança alimentar, quais são os órgãos e as políticas públicas de segurança alimentar. Nós tivemos uma geral sobre segurança alimentar. E hoje nós vamos começar a discutir as características alimentares e principais agravos nutricionais em várias partes do planeta. A começar hoje pelos 5 continentes. E começaremos lá onde tudo começou, a África. Bem, o continente africano, ele tem uma cozinha muito diversificada e que varia de região para região, né? Tem várias sub-regiões, ela tem uma base na comida dos povos originários de cada região, mas tem uma grande influência do colonizador europeu e também em alguns pontos, algumas regiões árabe e de outros povos da Ásia, né? Algumas por a presença de alguns povos da Ásia, como os árabes, no continente, ou porque foram trazidos pelos continentes, pelo colonizador europeu. Então nós temos aí uma diversidade. Os alimentos, eles consomem muitas raízes, frutos, folhas e produtos animais, inclusive no litoral, daquelas áreas banhadas pelo rio, eles usam muito peixe. Então, cada sub-região terá uma influência maior ou menor de uma dessas culturas e uma forma de se fazer também peculiar, né, no seu dia a dia. É uma dieta bem rica, porém, um grande problema em vários pontos da África é a escassez de água, né? Algumas escassez são crônicas e por muito tempo durante um ano, outras são pontuais, mas a escassez de água sempre é um problema. E aí isso leva a uma redução da agricultura e da pecuária, fazendo uma redução da disponibilidade de alimentos. Isso também nas áreas mais industrializadas, né? Reduz a produção industrial, muitas das vezes, porque muitas indústrias precisam de água, reduzindo assim o emprego e aí caindo os salários das pessoas dessas regiões, principalmente quando a seca é um fator importante. E isso faz com que a África seja o local, o continente em que a fome, no mapa da fome, ela seja o primeiro lugar, né? Como continente, quando comparado com os diversos continentes, ela é o primeiro lugar e agravou-se nos últimos anos aí com a pandemia, né? E há um problema então. A água reduz a produção de alimentos, tanto animais quanto principalmente vegetais, reduz os empregos
na área rural e também na área urbana, e ela também leva, principalmente nos mais idosos e nas crianças pequenas, a muitos quadros de desidratação que já pioram a desnutrição. Então, o principal agravo na África seria a desnutrição, a subnutrição e também a desidratação. E aí várias políticas são feitas pela ONU, né, pela FAO, ajudando os governos locais a levar comida e a tentar aí ter políticas para tentar melhorar a irrigação. Porque aqui são dois problemas. É o financeiro e a irrigação, que piora o financeiro, que dificulta a resolução da irrigação. E aí fica um ciclo vicioso que a FAO tem tentado, aí, junto com a ação de governos locais, resolver. Mas ainda não vislumbramos uma melhora acentuada a ponto de tirá-la do mapa da fome. Mas vamos lá. Bem, o próximo seria a Ásia. A Ásia é um continente gigantesco com várias características. Nós temos o Oriente Médio, por exemplo, em que tem uma alimentação riquíssima, tanto árabe e judaica, com forte influência religiosa do padrão alimentar. Então se come com muitas frutas, muitas sementes, muito doce, muito tâmara, mel, azeite de oliva, que quando extra virgem é excelente para aumentar o HDL, que é a proteína que limpa o colesterol do sangue e reduz o LDL, né? Então é uma alimentação rica. Mas tem algumas coisas. Não consomem leite com carne, não consomem carne de porco, e tem assim alguns senões, né? Ditados pela religião, tanto a muçulmana quanto a religião judaica. Também agora sofre a região volta e meia com agravos pela guerra, e apesar do esforço da FAO de manter a segurança alimentar da população civil das áreas deflagradas de guerra, nem sempre isso é mantido na sua integralidade. Bem, nós temos também a região da Índia, do Paquistão, o pessoal hindu, que também tem uma influência religiosa muito grande na região, na alimentação, no hábito alimentar. Por exemplo, eles têm um grande rebanho bovino que não consome nem rebanho bovino, nem porcino. Então, usam muito, dependendo do interior, muita carne de carneiro, muitas aves. Já quando é mais próximo de fontes hídricas, litoral, aí os pescados são bem usados. E é uma culinária rica, não só destacando ela das demais culinárias da Ásia, como na própria Índia, por exemplo, você tem várias características alimentares muito distintas. Usam muitas especiarias, é o comum, muita especiaria, e essas especiarias, além de dar um toque particular na alimentação, ela tem constituída de grandes produtos com atividades antioxidantes, são produtos que retardam o processo de envelhecimento acelerado, né, dá uma segurada, doenças ligadas à inflamação crônica, como diabetes e outras, são minimizadas por esses radicais livres aí, né? Temos também a parte ali da Ásia, da China, da Coreia do Sul, a Mongólia e o Japão, né? Também tem uma outra comida muito próxima, à base de arroz mais integrais, né? Tá muito frutos do mar. Porém, isso é uma comida saudável, né? Apesar dessa comida chinesa e principalmente japonesa que a gente tem nos nossos restaurantes, elas geralmente são comidas de festas. É como se fosse o nosso brigadeiro. Nós não comemos brigadeiro todos os dias, no almoço, no café da manhã e na janta. Porém, a comida tem muito peixe cru, né?
é, muita, é próxima, não é exatamente aquilo, mas é muito próxima, e é uma alimentação muito saudável. Porém, muitos desses pescados são contaminados por poluentes como mercuriais. Também existem alguns parasitas muito comuns, né, que podem acontecer nesse tipo de peixe, que nós não temos aqui, felizmente não temos, pelo menos até o momento, que podem produzir doenças desabsortivas e problemas alérgicos. O pessoal acha que é alérgico ao peixe, não é ao parasita. Problemas gastrointestinais, problemas sistêmicos pelo consumo do peixe cru. Então, o alimento que é uma vez saudável, se tiver esse parasita, se não tiver um controle do parasita, ele causa problemas sérios e também problemas parasitológicos e também problemas tóxicos por conta de toxinas naturais e toxinas por poluentes, né, que o homem polui. Também está havendo nessas regiões, tanto no Japão, uma grande ocidentalização. Então está competindo e mudando de uma certa maneira o padrão alimentar e trazendo muita gordura, muito açúcar, o que está começando a aumentar as incidências, né, de patologias aí ligadas, cardiovasculares e diabetes e obesidade por conta desta mudança do padrão. Assim como também seus temperos, como o molho de soja, né, que eles usam, né, o shoyu, que com um processo que antes era artesanal e agora com o processo industrializado, as indústrias têm abusado do sal, e isso, se não for um específico, com a redução desse sal, isso tem agravado as questões cardiovasculares. No caso do Japão, também tem uma grande incidência de câncer de estômago. Alguns relatam que possa ser o tipo de algumas toxinas vinculadas pelo peixe cru, né? Outros acreditam que seja uma redução das fibras, não come uma dieta, apesar de existir fibras no cardápio, fibras alimentares, não é muito frequente no prato do japonês. E por isso que tem aumentado muito o consumo de algas, né, de pratos com algas, mas não é muito do japonês. E alguns outros acham que não é nada disso, ou isso contribui de maneira menor, que na realidade esse câncer gástrico e duodenal, que é muito comum no Japão, poderia ser com um material abesto que é usado. Eles consomem muito, na região consomem muito arroz, e para beneficiar o arroz usa abesto, e aí ficam de resíduos de abesto, né, da parabolização do arroz, e isso que poderia a médio e longo prazo favorecer um conjunto de situações. Então são os agravos aí nessa região. Temos um agravo também na China, apesar da pujança da China, ela tem algumas áreas de pobreza, então a desnutrição ainda graça lá. Na parte mais norte da Ásia, consome alimentos muito calóricos, muita carne, com muita caloria, com muita gordura, mas frente à situação meteorológica e à grande atividade física que a população tinha, se controlava bem as patologias que poderiam advir, né, da obesidade, desse excesso de calorias e de excesso de lipídios. Porém, o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando mais sedentárias, e aí só o clima não está segurando, e aí, como mantém esse padrão alimentar, ele está começando a impactar na parte metabólica da população, na obesidade cardiovascular. E temos aqui no centro, né, e também em algumas partes da Índia, né, temos uma região da Ásia
que as condições sanitárias e conservação do alimento é um outro problema, levando a diarreias agudas, reincidentes, o que diminui, né, que pode levar a desidratação, principalmente pessoas já com debilidades de outras origens, ou pessoas idosas ou crianças pequenas, e quando elas se cronificam, né, ou parasitas, agentes bacterianos e virais, ela pode levar a uma diminuição da absorção de nutrientes, levando a uma subnutrição, mesmo numa pessoa que tem acesso ao alimento. Então, ter cuidado aí, ter uma política de saneamento básico e uma política cultural de reeducação, de higiene alimentar. Quando a gente fala reeducação alimentar, não é só o que comer, como comer, é de que maneira conservar as coisas seria importante para reduzir agravos aí. Depois da África, a Ásia é o continente que tem mais pacientes com agravos ligados à desnutrição e subnutrição. Em parte, é uma mistura, dependendo da região, de pobreza, né, econômica, questão econômica. Em alguns lugares, dificuldades agrícolas, né, que não tem o solo adequado, não tem a cultura da agricultura. Um outro agravo são as zonas deflagradas por guerra, que prejudicam. E também o padrão cultural e o saneamento básico. Isso tudo misturado em pontos distintos do continente, e alguns sobrepostos, fazem com que ele só perca para a África como país de agravos, com agravos moderados, agráveis e com fome, né? No mapa da fome, ele é o segundo continente. Bem, aí chegamos na Europa. A Europa, como dizem alguns escritores, come o mundo, porque eles pegaram especiarias do Oriente, da Ásia, pegaram frutas e tubérculos das Américas, cacau das Américas, o café da Ásia, produtos da África, e aí elaboraram tudo e criaram, né, uma culinária bem diversificada. Tanto que na Europa é difícil, qualquer ponto que você esteja, não é impossível, mas fica mais difícil aquelas reduções de nutrientes. A pessoa não tem uma queda calórica, não é desnutrida, mas com déficit nutricionais de um dado nutriente, porque ela é bem diversificada, né? E não é homogênea. Cada região, dependendo das influências e o que trouxe, tem um tipo de alimentação, características típicas, mas muitos herdaram, inclusive, do árabe, o Brasil, principalmente Espanha, Itália, Portugal, França, essa região, o prazer do comer, a satisfação das refeições. E aqui nós temos, né, mas apesar disso existe, por exemplo, certas mulheres e certas crianças, em alguns lugares, uma deficiência de ferro, que pode levar à anemia. Na parte mar norte da Europa, pelo pouco contato com o sol, os alimentos nem sempre conseguem dar conta da vitamina D. Então, apesar da diversidade de nutrientes nos alimentos, a gente pode ter esses déficits nutricionais isolados, né? O que chama atenção na Europa é 3 coisas ali a respeito de alimentação. A dieta mediterrânea, e da região da Itália, Grécia, Turquia, né, Mônaco, parte da Espanha, aí, parte da França, chamada, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, a dieta mediterrânea, e uma dieta que é muito próxima à mediterrânea, que é a dieta atlântica, que é do norte de Portugal e da Galícia, que é do noroeste da Espanha. Então vamos começar com a mediterrânea. A mediterrânea é muito cheia de nozes,
castanhas, azeite extra virgem, muito peixe rico em ômega, né? Peixe de águas profundas como salmão, sardinha, e isso tudo tem efeitos antioxidativos e faz com que a população que se mantenha com essa dieta que seja uma população que tenham baixas doenças cardiovasculares, baixa incidência de infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares e de alguns tumores, né? Também há um retardo no processo de envelhecimento desse pessoal, não que eles vão ficar com a eterna juventude, mas aquelas situações que geralmente aceleram o processo de envelhecimento, e a gente vai ver isso lá na fisiologia, quando estudar a fisiologia do envelhecimento, geralmente são lentificadas ou retardadas por esse tipo de dieta. Essa dieta, como eu falei, é grega, italiana, de parte da França, parte da Espanha, boa passada da Espanha, Turquia, Mônaco, dessas regiões, aí banhadas pelo Mediterrâneo. Agora, tem uma dieta muito parecida, que é lá no norte de Portugal e da Galícia, que é no noroeste da Espanha, que é a dieta atlântica, que é muito parecida com a dieta mediterrânea. Ela só tem 3 pontos distintos. Primeiro, a mediterrânea usa muito macarrão, mas eles usam se eles não estiverem deturpando, eles vão usar cereais integrais para fazer. Então essa massa dá uma quebrada. Já aqui na Atlântica usa muito mais batata do que macarrão. A batata é o principal amido, enquanto que na Mediterrânea é o macarrão. A Mediterrânea ela usa muita cerveja, enquanto que a Atlântica toma mais vinho. Não é que não beba cerveja, mas o vinho é a maior base da Atlântica. E algumas vegetais, por exemplo, usam muita couve. Tem alguns vegetais da Atlântica que têm um poder, pelo menos acredita-se que tem um poder contra determinados tumores maiores do que os vegetais da Mediterrânea. Mas aí é uma adaptação para o local. Alguns maldosos falam que na realidade a Mediterrânea e a Atlântica são a mesma, com pequenas variações, mas é a mesma dieta, cumpre os mesmos fatores, as mesmas finalidades, né? Produz os mesmos efeitos e que apenas mudou de nome por questões de regionalismo, né? Pelo menos isso é o que se fala. Uma outra coisa que chama atenção na Europa é o paradoxo francês. Chamou a atenção muito do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Dos anglo-saxões, esse paradoxo francês. Porque a França se consome muita gordura saturada. E come muito queijo, muita manteiga, né? Muitos derivados do leite, e a cozinha abusa da culinária, da gordura saturada. E aí, eles têm um nível muito baixo de doenças coronarianas, de doenças ligadas à dislipidemia, que não era de se esperar, porque se abusam tanto do colesterol, das gorduras saturadas, que aumenta o LDL, por que eles têm um HDL mais alto do que o LDL, se eles teriam tudo para ser o contrário e para ser um povo, né? Porque a que está banhada ali, Côte d'Azur, sul da França, é que tem a influência da culinária mediterrânea, mas o resto da França abusa das gorduras. Enfim, aí, com várias pesquisas sobre isso, foi chamado pelos anglo-saxões do paradoxo francês, mas que tem níveis baixíssimos de doenças coronarianas. Então aí lançaram algumas coisas. Primeiro que eles comem muito vegetais, junto com as principais refeições, ou junto com o prato, ou antes, come muito vegetal. O vegetal faz parte da alimentação dele, isso reduziria a absorção das gorduras, alguns teriam efeitos protetores. Pensou-se aí. Primeiro que também a maior parte do continente, do país, tem um verão quente e um frio rígido, e isso geralmente alonga, faz que tenha uma constituição mais alongada, de ossos mais fortes,
e absorveria. Isso tende a ter uma proteção natural, porque a genética que determina isso teria um fator protetor, né? Pensou-se que talvez fosse isso. Depois viu-se que eles comem pequenas quantidades, né? Eles comem frequentemente, mas são pequenas quantidades. Abusa da gordura, o queijo está sempre em todas as refeições, inclusive no almoço e na janta, então eles abusam. Então, é uma pequena quantidade, mas aí abusa, né? Enfim. Aí viram também, eles têm andam muito de bicicleta, caminham muito, usam poucos veículos, então tem hábito de caminhadas, então isso favorece o aumento do HDL e o LDL, isso é uma proteção. Mas chegaram à conclusão que o maior indicativo dessa redução do colesterol, dessa situação toda, na realidade, seria o vinho, que eles consomem com frequência grande, eles são os maiores consumidores de vinho. A Europa toda consome muito bem, mas eles consomem, às vezes ganham, na maioria das vezes, eles consomem mais do que o italiano, eventualmente o italiano, com essa disputa, então, acredita que o vinho tinto, quando consumido com moderação a longas datas, não é uma pessoa que resolveu tomar o vinho tinto depois de velho, né, a longa data, e com moderação, teriam fatores lá antioxidativos e fatores específicos do tanino do vinho que favoreceriam o aumento do HDL e do LDL, fazendo uma cardioproteção, apesar de toda a gordura. Então, acredito que seja isso tudo. A constituição genética, induzida aí pela adaptação ao clima, ao hábito de serem pouco sedentários, a comerem muitas folhas, a comerem muita desses alimentos mais com um volume sem se empanturrar, mas acho que o elemento e a não sedentarismo da maior parte da população, porém acredita-se que eles vão a não serem muito gordos e principalmente a não aumentarem muito o LDL e não cair muito o HDL, e aí baixar o índice coronariopatia lá, quando comparado com os anglo-saxões, por exemplo, e acredito que esse paradoxo francês e boa parcela se dê ao vinho. Agora, né, também na Europa, enquanto que no Brasil a maior causa de cirrose hepática causada por cachaça lá é por vinho, né? Então o excesso não é legal. E nem a pessoa, falou isso, eu vou começar a tomar vinho agora, depois isso depende, tem uma quantidade pequena, nem todas as pessoas podem se expor. Depois de burro velho, como você fala, os antigos também não adianta nada, isso parece que é um efeito acumulativo, mas isso se chama o paradoxo francês. Bem, o continente europeu rivaliza com os Estados Unidos e o Canadá no que se refere ao índice de desnutrição e subnutrição. É muito baixo, valores assim muito baixos. A gente gostaria que não tivesse ninguém, mas são valores muito baixos, são insatisfatórios, né? Baixos, satisfatórios. Às vezes é baixo, né? É baixo satisfatório. Não sabemos agora com os processos migratórios, com a crise lá, como isso vai ficar, né? Mas no momento é muito baixo, pelo que a FAO nos mostra. Agora, aqueles órgãos, além da FAO, existe um outro órgão aí da ONU ligado à agricultura, né, profundamente, e aí tem algumas preocupações de certos agravos aí na Europa. O europeu, de uma maneira geral, abusa muito do sal e do açúcar, mas já vem uma política de redução de sal e açúcar até na frente do que estão fazendo aqui no Brasil. Então, na comunidade europeia, eles estão reduzindo esse tipo de coisa, que daria um impacto, né, na população geral para
doenças cardiovasculares e diabetes. Então tem uma redução. Eles não eles produzem, até dizem que eles produzem mais carne do que eles consomem, e eles consomem mais carne do que deveriam, né? Então, principalmente, mas eles gastam muitos espaços, prejudicando a ecologia, muitos espaços, com a produção de carne que eles vendem. Eles importam soja para alimentar esse gado barato e vendem o produto animal mais caro, né? Mas existem algumas interrogações se realmente se isso é interessante ou como é que pode minimizar, porque isso tem um impacto na ecologia. Apesar da agricultura deles serem de renovação de solos, eles fazem técnicas de renovação de solo, então a agropecuária ainda é um problema para eles, para o meio ambiente, mas a agricultura não, né, de uma maneira não sustentável. Eles eram muito ligados nesses últimos anos eram os que mais consumiam alimentos funcionais, mas como teve uma crise econômica e esses alimentos são muito caros, várias universidades, institutos começaram a questionar se esses alimentos funcionais preveniam e ou ajudavam a tratar alguma coisa realmente. Então houve aí uma mudança de padrão de aderir os funcionais pela propaganda, agora eles são mais exigentes, exigem uma comprovação disso, mas por outro lado está ampliando o que a gente chama de produtos bios, produtos sem corantes, até as balas e os doces estão sem corantes ou corantes reduzidos, sem açúcar, só com adoçantes naturais, reduzindo os adoçantes, o açúcar e os adoçantes químicos. Os conservantes estão buscando mais alimentos naturais e menos alimentos processados, apesar de serem os maiores consumidores de alimentos processados. A indústria alimentar lá é pesada, mas ela está reduzindo o açúcar, o sal, os corantes, por força do apelo da população, né, que é uma população de nível intelectualizado maior, e das autoridades europeias. Então, tem esse tipo de situação lá. Uma outra coisa, que o Brasil está muito à frente, que eles estão lutando, é com as embalagens. Há um excesso de embalagem de tudo. Enquanto que aqui nós ainda podemos reduzir mais, mas nós mandamos bem em não fazer excesso de embalagem. E as embalagens elas podem trazer problemas, né, de poluição, de gastos. Se for uma embalagem de plástico e for ao fogo ou gelado, isso pode liberar bisfenol, que a gente falou isso lá no caso dos transgênicos. A gente falou dos disruptores genéticos, então até alimentos que não são transgênicos e com certeza não produziriam disruptura genética podem, através da embalagem, da temperatura que esses produtos forem dados, podem produzir disrupturas genéticas aí problemáticas. Então é uma outra coisa que está brigando com a embalagem, que nisso o Brasil está bem anos-luz aí da Europa. Bem, já falamos então hoje nesse vídeo sobre a África e a Ásia, os dois com maiores índices de população com fome, né? Lembrando que a população de fome aqui é o do IBGE, que fica 24 horas sem comer, por problemas de dinheiro, ou que não tem um alimento para comer, ou não tem acesso ao alimento, não tem dinheiro. Enquanto que a Europa tem seus problemas alimentares, mas são de outras naturezas e é um continente que padrão assim em termos de fome. Esperamos que se mantenha assim, apesar de todos os problemas financeiros, econômicos e de migrações. Espero que consigam manter isso para melhor. Esse vídeo acaba aqui, porém o assunto, a temática não, porque a gente ainda tem que falar da Oceania e temos que falar das 3 Américas. Então vou convidar vocês para um outro vídeo completando essa temática de padrão alimentar nos 5 continentes e seus principais agravos.
Até lá.